emagrecimento fast food. Em que posso ajudar? Oi, tudo bem? Eu tô aqui para fazer um pedido especial para você. Eu tô com muita dificuldade em ir para academia, fazer dieta, dormir 8 horas por dia. Isso é muito cansativo para mim, nossa, pensa. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma forma aí de me ajudar a definir meu corpo com rapidez e com urgência. Nossa, eu super te entendo. Nós temos um plano perfeito para você, chamado Metendo Shape Express. Ótimo. Com ele você vai ter direito ao uso de anabolizantes, remédios duvidosos de emagrecer, receitinhas mirabolantes da internet. E você só precisa assinar aqui. Opa, legal, ótimo. Mas espera, aqui tá dizendo que eu só vou chegar até os 25 anos. Mas esse é um efeito colateralzinho. Como você não vai mudar os seus hábitos, as suas artérias vão entupir. A sua pele vai ficar flácida, os seus músculos meio amoeba. E as noites que você vai passar sem dormir. E o que vem depois? Mas o que vem depois? O que vem depois é que nós vamos cuidar de tudo pra você. O seu plano cobre todo o seu funeral. Nós vamos falar para os seus amigos e familiares que você era uma pessoa incrível e que você não queria nada disso. Mas eu não quero nada disso. É claro que você quer, bobinho. Afinal, você sabe como funciona. Mas você tá aqui, assinando esse contrato, por livre e espontânea vontade. Será que foi alguma coisa que eu falei? O pessoal quer meter o shape, mas não quer pagar o preço, né? Para ver evolução. Amém. Antes de eu começar a falar, deixa eu orar com vocês mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar, Deus, com cada um desses jovens, Pai. O Senhor já tem falado. Deus, usa esse momento agora para falar mais uma vez. Usa a minha vida, Deus, apesar de mim, Fernando, falho, pecador. Me usa, Pai, como teu canal, como voz do Senhor aqui nesse lugar. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, é o seguinte, para quem não me conhece há muito tempo, né, não sabe o que eu faço como profissão, eu sou um educador físico, eu trabalho como personal trainer, né? Então, essa questão da saúde, da atividade física, do exercício, está no meu dia a dia. Quando veio a pandemia, né, eu mergulhei de cabeça nas lives, aí participei como convidado de algumas, não muitas, mas de algumas lives, fiz live com a Roberta, enfim, com alguns pastores, líderes, para falar sobre a questão da atividade física, né? Então, eu li bastante, estudei já mais do que eu sabia, até mesmo com um cunho, algo voltado para o cristão, né? Não só a respeito da importância da atividade física para qualquer ser humano, mas para o cristão, porque o cristão tem aquela coisa de que, eu preciso só cuidar do meu espiritual, e isso já basta, né? Essa coisa de cuidar da carne, do corpo, de ficar sarado, isso aí é coisa da carne, estou fora disso. A gente confunde as coisas. Então, eu comecei a estudar, a ler livros, palestras, né? Uma pessoa que eu estudei bastante, que tem um testemunho maravilhoso nessa área, é o Luciano Subirá, que fala sobre isso, tem bastante vídeo na internet dele falando a respeito disso. Então, até eu anotei, e para ser breve e certeiro, eu quis anotar para não ficar fugindo muito, né? Porque senão fica falando muito e perde o foco da essência da palavra. Mas eu quero começar em 1 Tessalonicenses 5, 23. O cara tem a cara mesmo de... 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha só o que fala. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Repete ali comigo: espírito, alma e corpo. Nós aprendemos, né, que nós somos um ser, né, nós somos três, né, nós somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo, tá? Nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, e um influencia no outro, né? E é muito difícil você dizer até onde vai o corpo, até onde vai a alma, porque a maneira como a minha alma vai, né, de saúde, ela vai impactar o corpo. Talvez vocês já ouviram falar nas doenças psicossomáticas, né? Às vezes a pessoa está com a alma tão aflita, doente, que você acaba ficando com uma doença física, né? E às vezes, a maneira como você trabalha o seu corpo, isso também pode melhorar a sua questão emocional. E esses dois também impactam na questão espiritual. Então, um influencia no outro. A gente precisa, nós somos um ser íntegro, integral. A gente não pode abandonar, cuidar só do espírito e dane-se o corpo, a alma, esse papo aí, eu quero só Deus, Deus me cura, Deus me guarda. Isso é uma ignorância, né? Nós precisamos, assim como nós devemos cuidar do nosso espírito, nós também devemos cuidar da nossa alma e também cuidar do nosso corpo, né? Tem uma frase conhecida na internet, que é de um avivalista antigo, um escocês chamado Robert McCheyne. Ele viveu muito pouco, mas o pouco que ele viveu, ele causou um impacto lá no Reino Unido, e ele tem uma frase que no leito de morte dele, ele fala o seguinte: Deus me deu uma mensagem e o cavalo, matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem, né? Ele está fazendo uma analogia com o seu corpo. Deus deu para ele uma mensagem, mas ele não cuidou do corpo dele, e ele teve a vida abreviada, né, por causa de um mau cuidado com o corpo. E eu estou falando abreviada porque nós temos responsabilidade nisso. A gente coloca tudo na conta de Deus, dizendo, Deus que sabe a hora que cada um vai. Não é bem assim. A própria palavra de Deus tem vários versículos que falam a respeito da semeadura e da colheita, né? Um versículo, que é um versículo que a gente aprende, que é o primeiro versículo com promessa, que é: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra, né? Outros versículos falam: para que você, em Provérbios, para que você vai abreviar a sua vida com falta de sabedoria? Então, a maneira como a gente vive aqui na terra, a gente pode abreviar ou alongar a nossa vida. Isso faz parte da semeadura e da colheita, né? Mateus 4:4, é aquele momento que Jesus está com o diabo e ele fala: nem só de pão viverá o homem. Está falando nem só de pão, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é importante para me alimentar o meu espírito, mas não é só isso que me sustenta, eu também preciso de pão, né? Em 1 Coríntios 6, vai falar que o estômago é feito para o alimento, e o alimento é feito para o estômago. Isso é alimento natural, está falando de um alimento natural. A gente precisa se alimentar, né? E quando a gente fala de saúde, cuidado de corpo, tem um tripé, que é a alimentação, que é a atividade física e que é o descanso, né? Quando a gente fala sobre atleta, isso fica muito claro: a alimentação, a atividade física, exercício físico e o descanso. Mas isso também não é só para atleta, isso é para mim e para você. A gente tem que cuidar, né, do que você tem se alimentado, sabe? O que você tem colocado para dentro. Isso é algo muito sério, porque a gente quer delegar para Deus uma responsabilidade que Ele deu para a gente, da gente cuidar da nossa vida. E a gente come porcaria, e a gente dorme mal, e a gente não faz atividade física. E é responsabilidade nossa sobre essas coisas.
Sabe, a gente não pode se ausentar dessa responsabilidade. Deus deu para a gente um corpo e a gente precisa cuidar dele. E a maneira como a gente cuida desse corpo, a gente glorifica a Deus. Põe em 1 Coríntios 10, 31. Olha só do que a gente está falando. Olha a importância. Diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, aquilo que você come, né, você glorifica a Deus com o tipo de alimentação que você tem. E aqui, claro que eu estou falando de hábitos, eu estou falando de rotina. Eu não estou falando de um dia, sabe? A gente cria várias narrativas para a nossa vida, né? A gente é bom de justificativa, que eu não quero falar de mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, o crente é bom de justificativas, sabe? A gente tem várias justificativas para os nossos maus hábitos. A gente tem várias desculpas, várias narrativas. Ah, não, por causa disso, porque aquilo. Não, porque eu saí um pouquinho, comi uma pizza, né? Gente, ninguém... Né? A Roberta está falando que a maior narrativa é: já que eu não bebo e eu não fumo, então na alimentação eu posso, né, meter o pé na jaca, posso comer, crente é assim mesmo, né? Quando a gente vai para os lugares, fala: ih, rapaz, é festa de crente, então tem que ter comida, porque crente come pra caramba, né, e tal. Mas em Gálatas vai falar que a glutonaria, ela é um pecado, ela é uma obra da carne. Então assim, a gente está pecando e rindo e fazendo gozação do pecado. Só que, na verdade, esse pecado não é algo... bom, eu vou falar uma besteira. Esse pecado é algo que está te matando, né? Lentamente. Vocês são muito jovens. Talvez se eu tivesse com outro público mais velho, o meu enfoque seria outro. Mas vocês na faixa de 20 e poucos anos, né? Essa conta não vai chegar agora. Sabe, é igual cartão de crédito. Tu passa lá, tu vê o tênis, tu fala: opa, gostei. Tu vai, pum. Só que a parcela vem chegando. Sabe, algumas a parcela vem de uma vez, de outras pessoas a parcela vem chegando aos pouquinhos, mas a parcela vai chegar, a cobrança vai chegar, uma hora ou outra vai chegar. E vocês precisam se atentar a isso agora, nesse momento. Aí você fala: Fernando, mas... cara, o corpo é meu corpo e as minhas regras. Não para aqueles que querem viver diante de Deus, nos caminhos de Deus. 1 Coríntios 6, 19, coloca aí. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a quem? Põe no 20 também. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para o quê? Então essa coisa para que, não, o meu corpo, as minhas regras. Não, meu corpo, as regras do Senhor. Como Ele quer que eu ande. A maneira como eu devo andar vai glorificar ou não a Ele. Então assim, você até pode fazer o que você quiser com o seu corpo, se você quiser ou não glorificar a Deus. Então vocês estão entendendo como isso é importante? Sabe? Mas assim, qual o resultado que você quer ter? A gente entende, e se alguém ainda não entendeu, eu fiz essa introdução porque tinha que fazer, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram vários shorts, enfim, podcasts, falando sobre alta performance, a importância da atividade física para produção profissional, enfim, em relação ao cuidado do corpo, como isso é importante. Eu tenho certeza, né, que influencia no pensamento, na cabeça. O Altamir está fazendo assim, ó. Como isso impacta, né, a nossa performance, a maneira, aquilo que a gente ingere, o quanto de sono a gente tem, se a gente faz exercício físico ou não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso. Não é nem muito sobre isso que eu quero
falar. Só que, a partir desse momento que a gente entende que a gente precisa cuidar do nosso corpo, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um contrato, igual uma empresa, igual daquela encenação, né? E fazer um fast food, né? Cara, eu quero shape, mas eu não quero shape para daqui a 3 meses, eu quero shape para ontem, sabe? É tudo imediato, nós estamos vivendo uma geração que é tudo imediato, é muito imediato. No reino de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, no reino de Deus, a gente tem 2 caminhos, basicamente, tá? Basicamente 2 caminhos. O caminho do milagre, que aí Deus, é na hora, é imediato. Estou com dor de cabeça, ora, vai lá, passou. Estou com tal doença, orou, Deus foi lá, caraca, não estou mais sentindo nada, meu pé estava machucado, não tem, a pessoa tinha um diagnóstico de úlcera, não tem mais, enfim, a gente vive milagres aqui no nosso meio. Existe um caminho do milagre, mas, via de regra, tem um processo. O reino de Deus trabalha com processo. Eu falei sobre a última palavra que eu preguei aqui. Jesus não veio ao mundo como um adulto, com 30 anos para cumprir. Cara, ele veio na barriga de uma jovem virgem, e aí ficou 9 meses, uma gestação, aquela jovenzinha. Depois que ele nasce, aquela jovem tem que amamentar ele, cuidar dele, trocar a fralda, engatinhar, sabe? O primeiro dente leite, a dor caiu, e vem e tudo mais, adolescência, barba e espinha, e vai indo até chegar à fase adulta. Jesus. E por que eu e você a gente quer pular o processo? Abraão recebe a promessa, você vai ser pai de um filho. Depois de 25 anos passados, vem Isaac. A gente não quer submeter ao processo, a gente quer tudo de forma imediata. Só que o imediatismo, essa coisa, ela é muito perigosa, porque a gente pode tomar caminhos que não são os caminhos do Senhor para a nossa vida. A gente pode acabar querendo usar atalhos, sabe? Anabolizante, eu quero emagrecer, eu sem medicamento, sem orientação médica, eu vou lá e uso Ozempic e todos os outros artifícios que tem por aí, que as pessoas vão pegar e vão usar, procedimentos estéticos, para cortar caminho, para tentar encurtar o processo. Mas, gente, qual o tipo de resultado que vocês querem ter? Assim como não é da noite para o dia que você engorda, né? Ninguém chega assim. Jean, vou pegar o Jean, eu poderia até pegar o Alex, que é mais atlético, né? Eu acho que o Alex é mais atlético do que o Jean recentemente. Mas o Jean, enfim, é uma referência para a gente, um cara bem assim, fisicamente. E aí imagina, né? O Jean está aqui comigo, aí chega na segunda-feira, eu vejo o Jean. Que isso, Jean? Rapaz, que sobrepeso todo é esse? Fernando, tu não sabe da maior. Saí da arena, fui com a galera pedir uma pizza, aqui, engordei tudo isso. Assim como ficar acima do peso não é da noite para o dia, comi uma pizza, engordei. Também, com o emagrecimento, não é da noite para o dia. Não é fazendo uma vez, não é fazendo uma semana, não é fazendo um mês. Eu falei, não é fazendo um dia, não é fazendo uma semana, não é fazendo um mês. É fazendo várias vezes. É constância, sabe? Então a gente quer, sabe, a nossa geração quer tudo imediatamente, mas Jesus, Ele venceu definitivamente, sabe? A gente tem que parar de pegar Jesus e trazer Jesus para a nossa vida apenas como um salvador, sabe? Alguém para nos salvar dos problemas, dos nossos problemas, né? Para que você quer Jesus? Eu quero Jesus, rapaz, Jesus é tão bom, Jesus vai resolver meus problemas, Jesus vai me salvar, rapaz, Jesus vai me salvar dessa doença, Jesus vai me salvar. A doença do cara, ele poderia, bebendo água, ele poderia resolver o problema dele. Aí começa a beber água, daqui a uma semana ele vai começar a ver melhora na pele, daqui a um mês ele já vai estar bem melhor. Mas não, insiste em ficar sem beber água, e quer que Deus cure. E aí,
tem coisas que é natural, que a gente precisa pegar e fazer, né? Tem aquela passagem clássica, né, de João indo curar Lázaro, curar não, como? Ressuscitar Lázaro. E aí, o que Jesus fala para os homens? Não, antes de estar dormindo. Ou depois. Oi? Depois de orar, ele fala: removam a pedra. Mas Jesus vai lá e cura e ressuscita Lázaro. O remover a pedra é nosso. É nosso. Aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Aquilo que é possível. O impossível é com Deus. O impossível é com Deus. Tem coisas, tipos de cura, que é com Deus. Mas outras situações é uma alimentação mais saudável. É você comer salada e verdura, legume, fruta. É você acordar dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo. É você largar o celular, né? Parar de ficar vendo o celular na cama. É você começar a caminhar. E, gente, eu não estou aqui para recriminar vocês. Eu não estou aqui para amassar vocês. Não, não é. A ideia é fazer com que vocês avancem. Sabe? Filipenses 3,14. Sabe? É assim, cara, realmente eu preciso avançar. Deixando as coisas que ficaram para trás e avançar. E avançar um pouquinho mais. E avançar um pouquinho mais. É isso que eu estou querendo fazer aqui com vocês. Eu não estou aqui para amassar ninguém. Para dizer, olha só como vocês são ruins. Olha só o quanto que vocês ainda não fazem um monte de coisa. Não, é para alertar vocês de que vocês podem fazer. Eu estava falando alguma coisa que eu vou voltar, vou me lembrar. Mas aqui, vamos fazer um exercício? Não é físico não, fica tranquilo. É um exercício de narrativa. Pensa na vida de uma pessoa sedentária. Pensa na vida de uma pessoa acima do peso. Uma pessoa que está mal fisicamente. Essa pessoa faz atividade física, sim ou não? É para vocês responderem. A pessoa que está acima do peso, ela se alimenta bem, regrado, com qualidade, sim ou não? Não. E uma pessoa bem fisicamente, uma pessoa que tem uma boa performance no trabalho, uma pessoa que está bem fisicamente, até com shape maneiro, mas também não é só por fora, mas por dentro também. Vocês pensam que essa pessoa acorda cedo ou não? Sim. Essa pessoa faz atividade física, sim ou não? Sim. Essa pessoa deve se alimentar, sim ou não? Sim. Ouvindo um podcast essa semana, e aí um especialista em emagrecimento, ele estava conversando com uma pessoa, e ele fez esse exercício com a mulher. E a mulher falou assim, eu magra, eu me vejo acordando cedo, aí eu me vejo indo jogar, sei lá, o beach tennis, ou o que foi que ela falou, fazer o esporte, aí depois eu chego em casa, eu corto morango, e aí com aveia, depois eu vou trabalhar, vou fazer isso, e aí à noite não vou ficar até vendo série até tarde, eu vou acordar cedo. Aí o cara falou, então por que você não faz isso hoje? Essa mulher que você está narrando, essa vida de uma mulher saudável, de uma rotina de uma mulher saudável, que você vai ser, que vai acontecer quando você for magra, você deve fazer isso hoje, né? Tem pessoas que estão esperando emagrecer e milagrosamente para começar uma rotina saudável. Não existe. É igual aquele cara que quer ficar certinho para ir para a igreja. Não, Fernando, não vou para a igreja não, cara, sou muito errado. Preciso ajeitar algumas coisas na minha vida. Depois eu vou lá na igreja, depois eu vou lá encontrar Jesus. Meu filho, é Jesus que vai dar jeito na sua vida. Vai para lá. Você precisa começar a fazer algo por você na área da saúde, sabe? O que você vai começar segunda-feira a colocar em prática, sabe? Uma caminhada, dentro do quarto, sabe? 30 minutos, não tem 30 minutos,
20 minutos, faz 20 minutos, sabe? Vai lá, faz agachamento, faz uns polichinelo maluco lá. Tem vídeo no YouTube de aula de 20 minutos. Põe lá aula de 20 minutos para iniciante, para sedentário, para gente quase morrendo. No YouTube tem. Faz isso no YouTube. Tem lá, pesquisa que vai encontrar. Tem. Mas a gente quer ser rápido. A gente quer ser tudo imediato. Eu estava falando de Jesus Salvador, né? As pessoas querem Jesus para salvar algo de errado na vida dela, mas não é algo de errado. Elas querem Jesus para resolver um probleminha na vida delas, um problema. Eles estão atrás do Jesus Salvador. Só que Jesus, ele não quer ser somente o meu Salvador. Jesus, ele quer ser o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Mas eu preciso entregar a minha vida para Ele. Dizer, Jesus, a minha vida é sua, sabe? Aqui no Brasil, a gente fala abertamente de Deus, sabe? As pessoas falam de Deus, o jogador de futebol fala de Deus, o cara no campo de futebol, o cara xinga, o cara trapaceia, o cara faz um monte de atrocidade no campo, quase mata o adversário, aí chega no final do campo, aí chega no final do jogo, aí vai dar entrevista. Não, primeiramente quero agradecer a Deus, glória a Deus, ao meu time e tal. É abertamente essa coisa de Deus no nosso meio, sabe? Só que, gente, Jesus não é pop. Jesus não é pop. Estava conversando com a Clara hoje à tarde, com a Roberta. Jesus não veio no mundo para agradar as pessoas. Tem um ditado popular que fala assim, nem Jesus agradou todo mundo, né? Não sou eu que vou agradar, né? Não é que Jesus não agradou porque ele não conseguiu agradar. É que Jesus não veio para agradar os homens. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era nos amar a tal ponto de morrer por nós numa cruz. Mas não para resolver um probleminha nosso. Não para resolver um problema de doença, um emagrecimento na nossa vida, um problema financeiro, um relacionamento. Não foi, não é algo imediato, mas é algo definitivo. Jesus veio para resolver o maior problema de todos, que é passar uma eternidade com Ele. Jesus, Ele pagou um preço para nos resgatar, e hoje a gente também precisa pagar esse preço, não de ir por uma cruz, mas de tomar uma cruz, de negar a si mesmo, de negar a minha vontade, de talvez de comer algo que não é saudável, sabe? Parar de ficar se alimentando de porcaria. Você não é lixeira, você não é lixeira para ficar se enchendo de porcaria todos os dias, não é, sabe? Você precisa esmagar a sua carne, moer a sua carne, sabe? Morrer para a sua própria vontade e falar assim, cara, o meu corpo não é só meu, mas o meu corpo é do Senhor, a minha vida é de Deus, e aquilo que eu como, a maneira como eu me alimento, se eu durmo ou se eu não durmo, se eu cuido do meu corpo, se eu me exercito ou não, vai glorificar a Deus ou não. Então, se essa palavra está te incomodando, que bom, mas não é para te gerar um constrangimento que vai te paralisar, mas é para talvez te cutucar, para gerar uma raiva em você, de falar assim, cara, tem alguma coisa errada dentro de mim, eu não quero mais isso. Uma raiva que movimenta, que gera movimento. Movimento é vida. Então assim, vocês precisam sair daqui com algo incomodando vocês, que vai te levar para um próximo nível. Com a certeza que não é uma vez, que não é uma semana, que não é um mês. Fernando, até quando? Até quando eu faço atividade física, Fernando? Até Jesus voltar. Né? Até Jesus voltar.
É isso. Cuidar da alimentação, fazer atividade física, porque nós somos dele, a nossa vida é dele. Põe a mão assim, bate assim no seu peito. Eu sou dele. Eu sou o templo do Espírito de Deus. O louvor vem aqui para me ajudar a terminar essa palavra. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso é algo que a gente precisa levar a sério. Essa palavra que eu estou pregando para vocês não é somente para cuidar de si mesmo, que é algo muito importante que vocês precisam fazer. Cuidar de si mesmos. Vocês precisam disso. Vocês estão numa fase importantíssima, decidindo a carreira profissional. Alguns já estão trabalhando, alguns estão fazendo 3 estágios, né? Tem gente que faz medicina aqui, tem gente que rala pra caramba, pega ônibus lotado, sai do recreio e vai pro centro da cidade. Eu sei da rotina de vocês, porque eu também tenho essa rotina. E a minha faculdade, eu estudei pra caramba. E eu era desse que fazia um monte de estágio e trabalhava em um monte de lugar. E vivia pegando ônibus, baldeação. Eu sei que é difícil. É difícil pra caramba. Mas se vocês não fizerem agora, vocês vão pagar o preço. Logo ali na esquina, logo mais. Logo mais. E aí depois, vocês vão querer arrumar o caminho mais fácil. Vai gastar uma fortuna fazendo plástica, vai gastar uma fortuna com remédio, vai gastar uma fortuna pagando medicamentos, procedimentos que seriam resolvidos agora, nesse momento. Fora que é agradável estar com uma pessoa bem fisicamente, né? É agradável. Tem um texto em 1 Timóteo 6, não vou abrir não, que fala sobre o sobrepeso da igreja. Apóstolo Paulo falando para Timóteo, alertando ele a respeito das viúvas e mais alguém que eu esqueci. Falando a respeito do peso, que para eles cuidarem, para que isso não seja um peso para a igreja, que se tivesse alguém da família que pudesse acolher essas viúvas, que acolhesse, para que não fosse um peso para a igreja. E o pastor Luciano Subirá, ele fala que ele teve uma revelação sobre isso, que todo tipo de sobrepeso é ruim. E realmente, gente, todo sobrepeso é ruim. Então a gente precisa levar a sério os nossos hábitos, né? E você fala, mas Fernando, eu já comecei, eu fiz e eu não senti muita diferença. Você não tem que sentir a diferença, você não tem que sentir, você tem que fazer. Vai fazendo. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de vocês. Vai impactar na alma, vai impactar no espírito, a maneira como vocês cuidam do corpo de vocês. Isso vai fazer muito bem. E receber essa palavra nesse momento de vida que vocês estão faz toda a diferença do que vocês estivessem recebendo essa palavra com 40 anos, com 50 anos. Tem como virar o jogo. É como se tivesse no primeiro tempo. Tem alguns aqui que estão perdendo para os maus hábitos. Tem outros aqui que estão tomando de lavada. Mas gente, calma, está no primeiro tempo. Posso falar uma coisa para você? Quem está no teu time é bom pra caramba, vai te ajudar, mas você precisa se submeter, você precisa
esmagar a tua carne e falar assim, cara, eu vou me submeter ao processo, eu não quero vencer uma vez e cair novamente, eu não quero nada imediato, mas eu quero algo completo, definitivo para a minha vida. Se você quer algo também para a sua vida, algo completo, definitivo, fique de pé, quero orar por você. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama de templo, não de qualquer coisa, não de bagunça, não de porcaria, não de lixo. Nós somos templo do Espírito. E Ele quer morar na sua vida, não por um período. Ele não quer te visitar. Ele quer fazer de você a moradia, a habitação, a casa dele, 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 a casa dele. Põe a mão no seu peito e fala: Senhor, vem morar aqui, Senhor. Vem morar aqui, Senhor. Essa casa é sua. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Pai. Em nome de Jesus.